Oi, eu sou Rodrigo Cassis e trabalho como pesquisador. Eu dediquei meus últimos 2 anos a investigar o passado de Bolsonaro. Passei 6.000 horas nisso e estou vindo aqui logo depois do discurso de Bolsonaro no 7 de setembro de 2022, mas lembrando também do discurso dele na mesma data em 2021, para compartilhar contigo algumas coisas que eu aprendi. Faço isso porque eu acho que nós brasileiros, eu e você, sem exagero, estamos vivendo um momento muito importante para a história do país. Eu estudei muito, mas vou falar simples, eu prometo. Segue o vídeo até onde der pra você. Alguma coisa você vai absorver. Vamos lá, meu aprendizado número 1. Bolsonaro fez a carreira dele praticamente toda partindo pra cima de alguém. Ele começou na política tentando convencer os militares que eles estavam ganhando pouco por conta dos ministros que comandavam as Forças Armadas. O problema eram os outros, e ele, Bolsonaro, ia ajeitar. Daí ele usava esse jeito bruto dele para falar mal de gente que hoje pouquíssima gente lembra. Tinoco, Geraldo Quintão, entre outros. Mas era assim que ele crescia diante dos seus eleitores. Dizia quase que com essas palavras: o militar gosta muito quando você vai lá e se coloca na reta. Passa uma ideia de bravura. Foi começando assim que ele aprendeu a se portar sempre como um soldado em guerra. Mas a tal guerra existe ou ele tá te convencendo que ela tá acontecendo? Aprendizado 2. Ok, partir para cima, mas partir para cima de quem? Importante. No começo eram esses ministros da área militar. E os presidentes? Da maioria dos presidentes, ele disse algo na linha: esse é o mais corrupto da história. Tá documentado. Olha lá, ministros e presidentes são parte do Poder Executivo. Hoje, Bolsonaro é o presidente e o chefe do Poder Executivo. Vai falar mal? Não, né? Sobra só a chance dele falar mal dos governadores, que são chefes do executivo de cada estado. Ele fala? Bingo. Mas só desses que ele fala mal? Não. Bolsonaro era deputado e falava muito mal do Congresso, que é o quê? O poder legislativo. Falou, inclusive, diversas vezes que o Congresso era tão ruim que deviam fechar ele. Fazendo isso, ele se destacava. Ó, esses aí são ruins, só eu que presto. Esse era um outro jeito dele dizer para os seus eleitores que ele era diferente. Então ele falava mal do Executivo e do Legislativo. Só que agora ele é presidente. E para um governo funcionar, ele precisa do Congresso. No Brasil, os governos funcionam bem com os deputados concordando com a direção desejada pelo presidente, em média em 3 a cada 4 votações. Como presidente, não dá para falar mal do executivo, que é ele, nem pegar pesado com o legislativo. Sobra quem? Sim, a justiça, o judiciário. Mas ele falava essas coisas antes? Não. Aí é que tá. Eu li mais de 1000 discursos dele, conferi milhares de outros documentos e ele falava muito de vez em nunca do judiciário. Ao contrário, a justiça foi o que fez ele se destacar no início. Porque lá atrás, ele entrava com processos para assegurar os direitos dos militares e foi assim que ele virou o político que o pessoal do quartel mais votava. Assim ele se consolidou na política, entrando na justiça. Mas agora, sendo presidente, sem poder desancar a si, o executivo e o Congresso, o judiciário foi quem sobrou para ele falar mal e crescer em cima. E é o que ele tem feito. Com isso dá pra ver um negócio. Tudo indica que ele tem a visão política de ver quem é o inimigo mais conveniente para aquela ocasião e partir pra cima dele. Aprendizado 3. Bolsonaro nunca nega que tá pegando pesado. Nem é chegado a pedir desculpa depois, você já reparou, né? Mas é por um motivo. Ele sempre diz que quem começou com as agressões foi o outro lado. Pra tudo. Em praticamente tudo que ele se meteu foi assim. Aquela coisa de mãe, o Tunico me bateu. Mas ao invés de choramingar, aí entra o lado bruto dele e ele faz ataques pesados. Só que nem sempre é verdade que ele foi ofendido antes. Por exemplo, ele já falou que tinham que fuzilar Fernando Henrique quando ele era presidente. Certamente não ia gostar que hoje falassem isso dele, né? E ia tá certo, porque isso não se faz. Mas bom, segue o jogo. Um dos motivos que ele usava para falar coisas assim era dizer que Fernando Henrique tinha vendido a Amazônia para os países ricos, que eles iam vir e ocupar e fundar novos países independentes lá no norte. Mentira! Mas era por conta disso que ele falava atrocidades pro então presidente, essa coisa de fuzilar e tudo. Isso é só um exemplo. O ponto é, ele diz que está pegando pesado porque teria existido uma agressão anterior. Só que muitas vezes isso não é real. É nesse esquema que a gente tem visto ele dizer que a justiça entrou no quadrado dele. Bolsonaro só sabe fazer política dizendo que tem um inimigo e que esse inimigo pisou no calo dele e de todos os brasileiros. Aprendizado 4. O papel das inverdades na carreira de Bolsonaro. Eu sei que ele fala que diz a verdade, que os outros não. Mas não é. Eu, inclusive, escrevi um livro, que você pode baixar de graça na internet, vê no link aqui no nosso perfil. Esse livro conta como ele foi usando mentiras e meias-verdades ao longo dos anos. Dá pra ver uma linha. Antes, ele era esse cara que crescia pra cima dos ministros militares, mas discutindo coisas concretas. Tipo, a inflação foi tanto e o aumento foi tanto. Você é um canalha. Tá levando vantagem e deixando o pessoal na miséria. Tem que dar mais aumento pro meu pessoal. Percebe? Eram coisas concretas. Mas isso não levou ele muito longe. Você lembra que ele não era deputado super conhecido lá atrás, né? O que mudou o patamar dele na política foi começar a trabalhar com inverdades. Faz 12 anos, mais ou menos, que ele começou a criar uns fantasmas, coisas que não existem, e colocar a culpa desses fantasmas em um de seus inimigos. Aí é que ele foi ficando famoso. Começou falando que o governo da época ia usar as escolas públicas para transformar as crianças em gays.
Mentira! Até teve ação na justiça e isso ficou bem claro. Depois, e eu mostro isso lá no livro, nessa onda de criar fantasmas, ele começou a falar de comunismo. Aí é que veio esse papo que ele lutava pela liberdade. E esse outro papo que os opositores dele iam usar as urnas eletrônicas para fraudar a eleição, sentar no poder e não sair mais. Perceba que sempre tem uma história de um conluio. Antes seria uma união de grupos gays e o governo, que era o PT na época, contra as nossas criancinhas. Depois passou a ser uma união do judiciário com o PT para, na ideia dele, criar uma ditadura comunista. Outra coisa sem nenhum fundamento. Mas ele repete tanto que as pessoas acreditam. E a outra parte da história é que é sempre ele salvador contra o resto, esses inimigos que estão nas sombras, essa gente do mal que vai fazer coisas terríveis. Aprendizado 5. Faz mais de 30 anos que Bolsonaro fala que coisas sinistras vão acontecer se a gente não for na dele. Do mesmo jeito, faz mais de 30 anos que a desgraça que ele pinta para dali a 1 ou 2 anos simplesmente não acontece. É sempre assim. Esse é outro traço do modo dele fazer política. Ele trabalha te assustando. No outro dia eu falo mais disso. Vamos aproveitar para retomar. Vamos lá. Ele sempre faz política crescendo para cima de alguém. Faz como se fosse um soldado numa guerra agindo com bravura. Ele parece escolher bem o inimigo de cada vez, de acordo com a sua conveniência. Diz que esse inimigo atacou antes, e aí ele fala que está pegando pesado para reagir e salvar o Brasil, ou pelo menos quem está com ele. E faz uns 12 anos começou a turbinar isso com inverdades que ele martela tanto até o povo acreditar. São sempre coisas que assustam, mas que nunca se realizam. A fraude na eleição com a ajuda do judiciário é só a história da vez. Outro dia eu falo especificamente de onde veio e para onde vai esse papo torto dele. Tem muita esperteza. Seguindo, aprendizado 6. Bolsonaro fala muito de liberdade e democracia, como se estivesse ao lado disso. Lindo, né? Quem vai ser contra? Às vezes o pessoal fica na dúvida e vai lá e pergunta: Bolsonaro, e a democracia? Aí do jeito dele, com os poréns dele, ele fala a favor. Agora inventou essa coisa de jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Tá sempre repetindo isso. Aí é que tá. As 4 linhas dele são um desenho diferente. A minha e a sua, digamos, são assim. A dele é assim. E ele quer enquadrar o país todo das linhas dele. Presta atenção nisso. Para Bolsonaro, no mundo dele, uma ditadura pode ganhar o nome de democracia. É isso que ele diz do regime militar que tivemos há uns 50 e poucos anos atrás. Para ele, se você prende pessoas que pensam diferente do governo num calabouço, sem que a pessoa tenha tido o direito de se defender, e dá choque ou faz outras maldades, para ele isso pode ser uma democracia. Depois eu posso desenvolver isso mais, mas vendo muitas entrevistas do Bolsonaro, dá para ver que na concepção que ele tem de democracia, basta que você possa andar na rua livremente e que a lei permita 2 partidos, 2, não precisa nenhum a mais, que aí você já pode chamar de democracia. Aí é fácil falar a favor da democracia, né? A gente fez uma Constituição nova em 1988 para deixar um Brasil assim para trás, para superar isso. E ele preferia aquele outro. A nossa democracia atual está documentado. Ele chama de democracia irresponsável. E essa época de ditadura ele chama de democracia e de anos gloriosos. No desenho dele das tais 4 linhas, cabe um país como esse do passado. Para chegar até lá, o roteiro parece simples. Primeiro você inventa um inimigo mauzão, mas um que seja bem escolhido. Depois diz que ele está em conluio com mais pessoas e grupos. Conta umas mentiras boas. Diz que os opositores já estão atacando e por isso você está indo para o confronto. E aí você segue falando que se a gente deixar, eles vão fazer maldades, vão tirar nossa liberdade. Repete, repete, repete. E se você tiver poder para isso, tira esses inimigos do jogo. É difícil que dê certo, mas isso pode estar acontecendo nesse momento. A gente pode estar no meio disso agora. Por isso tem que ficar atento sim. Aprendizado 7. Um último, vai. Ele falou muito de Deus hoje, né? Como falou em 2021. Tem falado nos últimos anos, na verdade. E fez o principal discurso dele hoje de cima do carro de som de um bispo. Essa é mais uma que é melhor contar com calma outro dia. Se você seguir os canais desse meu projeto de pesquisa, você logo vai ver. Mas na maior parte da carreira de Bolsonaro, eu li tudinho, eu sei, Jair Bolsonaro não falava muito de Deus. Aliás, ele falava bem mal da igreja. Pela minha pesquisa, o que aproximou ele dos evangélicos foram 2 coisas. A primeira delas não foi a Bíblia, foi a arma. E a segunda foi a chance de chegar ao poder. Ou então, vai ver, foi coincidência, ele encontrou Jesus justo quando decidiu que ia tentar a presidência. Eu mostro aqui e você tira suas conclusões. Eu fiquei estudando aqui esse tempo todo, as tais 6.000 horas, e estou deixando tudo registrado em livros. Mas eu não quero vender isso. Eu quero que todo mundo tenha acesso. Os brasileiros de hoje e os de amanhã. Lembra que eu falei que você já pode baixar o primeiro arquivo de graça? Então, vai nos nossos perfis nas redes sociais e clica no link que está lá. O livro está 0800, é só clicar e baixar. Quero fazer isso com 2 livros que ainda estão na bica de ficarem prontos e outros 2 que faltam um pouco mais, ou seja, um total de 5 livros. Uma coleção de 5 livros documentando em detalhes o passado de absurdos de Bolsonaro.
Nesse mesmo link de baixar o livro, para quem sentir firmeza na pesquisa e quiser ajudar para que os outros volumes da série fiquem acessíveis de graça para sempre, você pode deixar uma contribuição. De todo modo, quem curte se informar por vídeo, segue as nossas páginas para receber o conteúdo. E pode deixar. Em geral, os vídeos são mais curtinhos. Hoje eu quis trazer mais aprendizados da minha pesquisa, porque talvez, olhando no futuro, esse 7 de setembro se mostre uma data decisiva na nossa história.